Bom dia! Tudo pronto para mais um Sintonia Parlamentar, o nosso programa de número 20, é isso mesmo, 20ª edição do Sintonia Parlamentar, aqui na Rádio Emboabas 92,7. Mais informação, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Alvarenga, convido você para o nosso bate-papo semanal. Estamos aqui sempre com o médico, deputado federal, doutor Frederico, ele que está aqui ao meu lado, à minha esquerda, precisamente, nessa correria aí de final de ano, Brasília, São João del Rei, é tanta coisa conciliando a agenda, né? Aqui e lá. Bom dia, doutor, tudo bom? Bom dia, Marcelo. Muito obrigado aí mais uma vez por nos receber. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Emboabas, o programa aqui Sintonia Parlamentar. A gente realmente foi uma semana muito agitada e a próxima promete também, porque há muitos projetos importantes a serem definidos para que a gente consiga dar continuidade às melhorias e avanços no Brasil. Mas a gente tem que estar presente na nossa região e é uma honra e uma alegria estar aqui mais uma vez conversando com os nossos ouvintes de São João del Rei, de toda a região. Muito obrigado, Marcelo. É isso aí, então vamos com o nosso Direto de Brasília. Um dos grandes assuntos da semana, que o senhor falou corrida movimentada, não podia ser diferente, né? Foi a aprovação aí pelo Senado do nome do Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal na última quarta-feira, dia 13. A contagem foi 47 votos a favor, 31 contra e 2 abstenções. O Dino será o novo ministro do STF, ocupando a cadeira deixada pela Rosa Weber. Deputado, qual é o seu pensamento em relação a essa nova composição do STF com o Flávio Dino? Melhorou, piorou, segue na mesma? Marcelo, primeiro eu queria falar para as pessoas que estão nos ouvindo, quem é Flávio Dino? Flávio Dino, ele foi um juiz federal, depois ele entrou na vida pública, chegou a ser deputado federal e foi eleito governador do Maranhão, ficou por 8 anos. Desde o início da carreira do Flávio Dino, ele foi membro do Partido Comunista do Brasil, PCdoB. E, enquanto governador do Maranhão, lembrar que ele não conseguiu melhorar em nada os índices de desenvolvimento humano do Maranhão, a renda da população, a geração de emprego. O Maranhão era e continua sendo o estado mais pobre da federação e na grande maioria dos índices de educação, saúde e segurança pública, o Maranhão sempre ocupa as últimas posições. Então esse é um currículo que ele teve como governador, fez muito pouco por um estado tão importante como é o estado do Maranhão. Depois ele veio para ministro da Justiça, onde a gente acompanhou mais de perto e já teve várias polêmicas, inclusive descumprindo a Constituição várias vezes. Ele recusava convites e convocações da Câmara dos Deputados. Eu nunca vi nenhum ministro fazer isso e ele era campeão de fazer isso. Não ia mesmo, não estava nem aí, como se ele estivesse acima da lei, da ordem. E para piorar, na CPI do 8 de janeiro, ele não entregou as imagens do Ministério da Justiça. É um segredo que ele guarda 7 chaves e muitas pessoas acreditam que ele já sabia de tudo que ia acontecer muito antes, que ele inclusive pode ter de alguma forma participado de algum movimento para que ocorresse aqueles atos de vandalismo no dia 8 de janeiro. Então é uma pessoa que a gente sempre viu muito pouca confiança nele. E para piorar, ele vai nas comunidades, como na favela da Maré, no Rio de Janeiro, sem segurança, sem polícia. Ele entra numa comunidade amplamente dominada pelo tráfico de drogas, com toda a segurança do mundo. Isso não é normal para ninguém, quanto mais para uma pessoa pública. E agora, recentemente, a gente viu a dama do tráfico passeando pelo ministério dele. Não tem foto, registro diretamente com ele, mas tem como seus assessores. Então, assim, é uma pessoa que realmente passa para a gente ser um mau gestor, uma pessoa que não respeita a lei, a ordem, a Constituição, uma pessoa que tem fortes laços aí de vínculo com o crime organizado e, além de tudo, um comunista. Lembrando que o comunismo é um regime em que todos os países, praticamente, que assumiram o regime comunista se tornaram países autoritários, responsáveis aí por centenas de milhões de mortes. Então, realmente, a gente fica muito chateado de ver. E na quinta-feira ou na quarta-feira, o presidente ainda falou que está muito feliz de, pela primeira vez, ter um comunista no STF. Então, realmente, a gente não tem muitas esperanças que ele faça um bom trabalho como ministro supremo. Mas, por outro lado, Marcelo, o STF já vem mal há muito tempo. O STF, não sou eu que estou dizendo, são pesquisas recentes que a população não tem confiança no STF, a população não está acreditando no sistema judiciário do maior tribunal do Brasil. E lembrar que ele substituiu a Rosa Weber, que deixou como presente de despedida uma votação a favor do aborto, pautou e fez questão de registrar o voto dela para a história como sendo a favor do aborto. Então, na verdade, a composição do STF vai mudar pouco.
a visão da Rosa Weber era muito parecida com o que o Dino tem também. E a gente sabe que o Poder Judiciário vem realmente sendo absolutamente autoritário. E a gente está tentando trabalhar isso. A gente tem a PEC 8, que foi recentemente aprovada no Senado para diminuir o poder monocrático dos 11 ministros do STF. A gente precisa pautar ela na Câmara e temos que continuar nosso trabalho. Mas como última observação nesse ponto, que talvez seja o mais importante do dia de hoje, muitas pessoas ficaram revoltadas, chateadíssimas. O que a gente precisa fazer? É trabalhar nas eleições, gente. Por mais que a gente desconfie, por mais que a gente não está muito confiando no sistema, mas as eleições ainda é um processo no Brasil que a gente precisa trabalhar por elas. Ano que vem eleição municipal, temos que pensar em vereadores, prefeitos, prefeitas que tenham um compromisso com uma pauta de cuidado com a propriedade privada, de cuidado com as famílias, de respeito à vida. E em 2026 não pode ser diferente. Você colocou aqui, Marcelo, foram 31 votos a favor e 2 abstenções. Ou seja, 31 senadores, perdão, são 31 contra, 31 senadores votaram contra o Flávio Dino. E lembrando que da última eleição foram eleitos apenas 27 senadores de 81. E 2026 é um ano importantíssimo, porque vai renovar 54 senadores. E cabe a você, eleitor, que está vendo os absurdos que estão ocorrendo, que está insatisfeito com a indicação de um ministro comunista para o STF, a analisar todos os cargos, desde o presidente até o deputado estadual na eleição de 2026, mas entender a importância do senador. O senador, Marcelo, é um voto que as pessoas normalmente votam no último dia. Muitas vezes não tem nem noção em quem está votando para senador e é necessário uma conscientização. Se a gente conseguir eleger dos 2 senadores que vão ter vaga em cada estado, se a gente conseguir um senador de princípios, de caráter, comprometido com essas pautas que a gente falou, defesa da vida, defesa da liberdade, defesa da propriedade privada, a gente realmente muda esse país. Por isso não vamos desanimar, não vamos aqui só demonstrar revolta falando que não quer mais saber de política. Esse não é o caminho. Ao contrário, a gente precisa cada vez mais se inteirar quem são os nossos candidatos e como que eles podem fazer a diferença na vida do nosso bairro, do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Então que essa eleição do Flávio Dino sirva de um alerta. Nós, políticos, estamos trabalhando muito, mas muito mesmo, para minimizar os danos e para poder fazer o Brasil avançar, apesar de todas as dificuldades. Mas é você, eleitor, que tem o poder na mão. É você que pode fazer história e mudar esse país daqui para frente. Muito bem, seguimos então, mas agora com coisa boa. Na quarta-feira teve coisa boa também, né? Deputado, você conseguiu uma vitória importante em Brasília, que foi a aprovação na Comissão de Saúde do seu projeto de lei 3070 de 2021. Esse projeto é um passo importante na luta para transformar o tratamento do câncer em uma realidade acessível para todos aqui no Brasil. Então, doutor, qual é o tamanho dessa vitória e se esse projeto vai virar lei, quais os benefícios aí na prática, né, que ele vai permitir aos pacientes oncológicos? Esse projeto, para quem está nos ouvindo, ele é um projeto que cria mecanismos para obrigar o Ministério da Saúde a incorporar, ou seja, fornecer para todos os cidadãos do Brasil as novas tecnologias, os novos medicamentos, os novos procedimentos que forem aprovados pelo órgão consultivo do Ministério da Saúde, que tem uma equipe técnica de excelência para avaliar se aquela nova tecnologia é realmente eficaz e segura. Isso já existe há muito tempo, desde 2011 esse órgão existe, esse órgão é muito rigoroso, ele aprova menos da metade dos pedidos que ele recebe com argumentos técnicos. A gente entende que esse órgão chamado Conitec tem que ser fortalecido, tem que ter muito critério realmente. A indústria farmacêutica joga pesada, eles contratam pesquisas aí com estatísticos que conseguem fazer milagre nos números para às vezes demonstrar uma eficácia de um medicamento caríssimo que não é tão eficaz assim. Agora, resumindo, esse órgão consultivo, técnico, aprovou uma nova tecnologia, essa tecnologia precisa ser fornecida à população. Afinal, está na Constituição. A saúde é o direito de todos e dever do Estado. Então, esse órgão precisa que o que ele aprove seja incorporado para a população.
Só que isso não acontece. A gente tem medicamentos importantíssimos para o câncer, com amplas evidências, que já estão há mais de 2 anos lá, aprovados por esse órgão, e a população não recebe. Isso está gerando o que a gente fala de 2 saúdes no Brasil. A saúde de quem tem convênio, de quem pode pagar um plano de saúde, e a saúde de quem está no SUS. Isso é um absurdo. A gente tem que lutar por um país realmente com chances iguais para as pessoas que são menos favorecidas economicamente e as pessoas mais favorecidas. Essa é uma forma da gente fazer justiça e fornecer os melhores tratamentos a toda a nossa população. Isso realmente é um sonho. Essa semana eu fiquei realizado, porque não é fácil, gente. É 2 anos que a gente está batalhando com esse projeto, muitas dificuldades em aprovar, e ele foi aprovado na Comissão de Saúde. Agora ele vai para a Comissão de Finanças e Tributações, onde a gente avalia o impacto no orçamento, e a Comissão de Constituição e Justiça. Tem mais 2 comissões, vamos ver se a gente supera as 2 no próximo ano, para depois finalmente ir a plenário. Só que o que a gente está deixando claro, inclusive para o governo e o Ministério da Saúde? A gente pode inverter o jogo. Hoje o maior problema do Brasil é que está sendo tudo judicializado. A pessoa tem um médico que prescreveu um medicamento para ela e esse medicamento não está no SUS, ela procura um advogado, claro, Marcelo, as pessoas que têm mais condições procuram os melhores advogados e torna o sistema mais injusto ainda. E aí vão no juiz. Os juízes eles não têm a capacidade técnica de avaliar ciência em relação ao medicamento. Então os juízes eles tendem a dar esse medicamento, a liberar esse processo e dar o medicamento para a população. E muitas vezes esse medicamento não deveria ser passado para um paciente. Então esse comitê ele precisa ser o órgão regulador não só do que o SUS vai fornecer, mas também do que o SUS não vai fornecer. Isso seria importantíssimo para o sistema judiciário ter um parâmetro. Olha, os medicamentos que você pode liberar são esses da Conitec. O que a Conitec não liberou, não é para liberar para ninguém. Nem para quem tem plano, nem para quem tem SUS, nem para quem tem dinheiro para pagar advogado. Então é um grande avanço, a gente conseguiu avançar na Comissão de Saúde, vamos trabalhar muito para que isso torne-se lei, para que a gente torne o nosso sistema de saúde mais equitário, que a gente possa atender as pessoas mais carentes, que mais necessitam, menos desfavorecidas, tão bem ou até melhor do que as pessoas que têm condição de pagar um plano de saúde. Muito bem, então é só uma etapa, ainda temos, né? Como você disse, mais 2 etapas ainda para frente. O caminho é longo, mas a primeira grande vitória. Já é uma vitória. Vamos para mais um tema. Na quinta-feira, a oposição se articulou muito bem no Congresso, derrubando 2 vetos do presidente Lula. Um deles, o veto ao marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A gente já falou aqui anteriormente. O outro que vetava a desoneração, a gente também falou, né? Da folha de pagamento de prefeituras e mais 17 setores da economia. Na sua visão, doutor, qual a importância, então, da derrubada desses 2 vetos? A maior importância é para a população entender que há problemas, sim, no poder legislativo, mas que a gente ainda consegue priorizar os direitos da população. Quando a gente derruba um marco temporal, quando a gente derruba os vetos ao marco temporal, a gente garante a segurança da propriedade, principalmente no campo. As fazendas, que são as produtoras do nosso alimento. Essa lei já existe, do marco temporal, já existia antes, e o STF, sem Flávio Dino, por isso que a gente fala que talvez não mude muito, o STF sem Flávio Dino, ele tomou a decisão arbitrária e ele abriu que qualquer propriedade poderia ser destinada para reserva, ser demarcada para reserva indígena, se encontrasse o mínimo de evidência que em algum momento aquela terra pertenceu ou teve alguma predominância indígena. Isso é um absurdo. Na prática, o que eu estou falando para vocês é que, de repente, sua casa pode ser tomada de você porque alguém encontrou um pedaço de um vaso de cerâmica indígena dentro dela. Isso é absurdo. A gente precisa garantir os bens essenciais e o patrimônio, a propriedade privada é fundamental. Mas por que isso tem a ver? Você, por exemplo, está me ouvindo, não é dono de fazenda, então você não está nem aí para isso. Gente, não é assim não. O que a fazenda está fazendo? Está produzindo o quê? Alimento. Está produzindo comida. E o Brasil hoje, o que ele mais se destaca no mundo é que o Brasil produz alimento para 10% da população mundial, apesar de só ter 2,5% dessa população vivendo aqui. E quanto mais alimento o Brasil produzir, mais barato fica a comida que você vai comprar no supermercado. Se hoje a gente está vendo uma inflação controlada, grande parte dessa inflação controlada é porque a gente teve produção recorde em 2023 e muita oferta de alimento. É a lei da oferta e procura. Quando você tem muita oferta
de alimento, o preço cai. Então, a segurança das terras, da propriedade, principalmente propriedades rurais, é a segurança alimentar, é a segurança que a gente vai continuar tirando pessoas da pobreza, como bateu o recorde recentemente, 2022 foi um ano que mais retirou pessoas da pobreza, e isso vai continuar se a gente defender a propriedade privada. Por isso foi uma ampla maioria. E nós, deputados e os senadores, representam a vontade do povo, e ampla maioria derrubou os vetos do marco temporal, o que é um absurdo que o presidente da República já informou que vai de novo recorrer ao STF. Por isso, não basta a gente derrubar o marco temporal, não basta a gente derrubar os vetos da desoneração de folha, garantindo que os 17 principais setores da economia vão continuar gerando emprego e renda. Não basta a gente garantir que as prefeituras não vão ter uma alíquota passando de 8% para 20%, pagando mais impostos, a própria prefeitura pagando mais impostos, tendo menos dinheiro para cuidar do cidadão. Não basta isso. Temos que trabalhar para equilibrar os poderes, para restituir a democracia do equilíbrio dos poderes, e hoje é essencial que a gente tenha coragem de lutar para que o STF volte a trabalhar com justiça e equidade. E como a gente vai fazer isso? Realmente hoje é diminuindo esse poder absurdo que o STF tem para executar, legislar e estar fazendo tudo. E é nisso que a gente vai trabalhar, mas a vitória foi enorme. É garantia da propriedade privada, garantia da produção alimentar, garantia que você vai ter uma comida barata na mesa. Muito bom, chegou aquela vez do nosso diálogo aberto. É hora das participações do público que acompanha a Sintonia Parlamentar. Você já sabe, né? Manda a mensagem aí para o nosso WhatsApp, 32991960596, 91960596. Vamos então aos ouvintes. Otacílio, o nome é diferente, Otacílio de São Tiago, faz uma pergunta interessante. Doutor Frederico, o senhor que se tornou político e passou a conhecer a realidade de muitas cidades do nosso estado, como está enxergando a nossa região das vertentes? Acha que podemos crescer, prosperar? Ou acha que não temos muito como desenvolver? Oi, Tacílio, tudo bem? Obrigado pela sua pergunta. Olha, Tacílio, eu sou até suspeito para falar, porque essa é a região que eu escolhi para viver, para criar minha família, e eu não escolhi isso à toa. A gente tem problemas, tem dificuldades, só que a nossa região, ela é abençoada. Ela é abençoada pelo clima, pela natureza, ela é abençoada pelas riquezas, desde riquezas minerais, são várias mineradoras na nossa região, pelas riquezas naturais, a agricultura está voando na nossa região, seja em São Tiago, que está aumentando muito a produção de grãos, de café, seja São João del Rei, Mar de Deus, em toda a região. A nossa região é muito rica, a nossa região, geograficamente, ela é muito estratégica, ela fica muito próximo dos 3 maiores capitais, né, do Brasil, que é São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A gente está bem no centro dela. Tem muitas empresas que querem vir para cá. Temos problemas, talvez o maior problema seja a logística, as nossas estradas, principalmente a BR-265, que é um grande problema que a gente precisa estar sempre batalhando para que ela melhore realmente. Temos problemas locais em algumas prefeituras que têm uma gestão que eu tenho certeza que poderia ser melhor, mas a nossa região ela é muito forte. A gente vê, por exemplo, São Tiago. São Tiago é uma cidade de pleno emprego, através da dedicação da sua população, que montou o que a gente chama carinhosamente de padaria, mas são grandes indústrias que fabricam biscoitos deliciosos e mandam para todo o país. E muito semelhante a São Tiago, a gente tem aqui, muito interessante, Marcelo, as cidades com vocações. A gente tem Tiradentes, que é uma grande vocação turística. A gente tem Resende Costa, que é uma grande vocação no artesanato. A gente tem Santa Cruz de Minas, que é uma grande vocação na produção de móveis de madeira de demolição. E outras tantas cidades que têm a sua característica especial. E recentemente, por exemplo, tivemos uma grande empresa aberta numa das menores cidades da nossa região, que é Coronel Xavier Chaves. Então, nós vivemos uma região privilegiada, com um sistema educacional que funciona bem, com uma segurança pública de qualidade. A gente tem uma segurança pública aqui muito boa realmente e geração de emprego e renda. O que é o nosso grande problema que a gente precisa estar sempre melhorando? É a logística, a infraestrutura e a saúde. Mas a região das vertentes, eu tenho certeza que é a região que vai continuar sendo a que mais cresce no nosso estado aí. Muito obrigado pela pergunta. Muito bem, nosso tempo está chegando ao fim, mas dá mais uma aqui, da Ana Clara, falou de Santa Cruz de Minas aí, né? Ela comentou: deputado, obrigado por trabalhar pelo Brasil de bem, mas eu acho que que o maior problema que temos nesse movimento por um país melhor são as traições. Basta vermos o caso aí do Sérgio Moro também, que bombou essa semana, né? Na eleição do Dino, além de muitos outros. Por que tanto se acovardam ou viram a casaca quando chegam em Brasília? Realmente a política não é fácil, a gente tem que estar preparado para tudo.
Eu falo com muita convicção aqui, eu sei os riscos que eu corro como político, eu sei o que eu posso ter um processo injusto aí e caçar meu mandato ou me infligir multas que acabem com o patrimônio construído não pela política, construído pelo meu trabalho como médico. A gente sabe que não é fácil, mas quando a gente decide entrar na vida pública, a gente tem que ter a coragem para fazer o que a gente considera o certo, pelo que a gente analisa. E, lamentavelmente, muitos fraquejam nessa hora, muitos colocam as suas ambições pessoais, a sua vida pessoal acima da vida de um servidor público. Isso é muito triste, mas não podemos desanimar. Vou voltar lá para o começo do programa. Está na hora da população avaliar realmente quem são os candidatos que têm uma vida de dedicação às pautas que são mais caras à população brasileira. E lembrar no final aqui, a gente lutar sempre pela transparência, pelo combate à corrupção, pela moralidade. E ver quem realmente fraquejou, quem não teve a coragem de se manter forte quando o Brasil mais precisou e, na hora certa do momento da eleição, eliminar essas pessoas da vida pública. Muito bem, em cima da hora, encerramos então mais uma edição aqui do nosso programa, o Sintonia Parlamentar. Obrigado a todos que estiveram com a gente, obrigado pelas mensagens também. Próximo sábado, 8h30 da manhã, estaremos aqui. Siga aí o deputado federal nas redes sociais, fácil, @drfrederico_mg, @drfrederico_mg. Bom final de semana para todo mundo, obrigado, doutor, mais uma vez. Obrigado, Marcelo, um abraço a todos os ouvintes aí, obrigado pela atenção de vocês e vamos estar continuando firme aí no restante desse mês.